Olá pessoal, vamos agora a um exercício também da banca da VUNESP, a mais apropriada do Brasil, né? A banca talvez uma das mais queridas, falando a respeito da República Populista. República Populista é o nome que nós damos ao período do histórico brasileiro entre 1946, quando acabou a ditadura do Getúlio Vargas e ocorreu uma redemocratização com a promulgação de uma nova Constituição Democrática em 46, até 1964, o ano do golpe militar, que criou uma ditadura que permaneceu até 1985. Nesse intervalo da República Populista, tivemos o governo de vários presidentes, como o primeiro sucessor, depois de Getúlio Vargas e Estado Novo, tivemos o presidente Dutra, depois do presidente Dutra, o retorno democrático de Getúlio Vargas, que teve o desfecho trágico com seu suicídio. Depois, o governo do Juscelino Kubitschek, a era JK, que foi sucedido por Jânio Quadros, que renunciou ao poder político, fazendo com que assumisse o seu vice-presidente, João Goulart. O período em que João Goulart assumiu a presidência da República foi um período de grande instabilidade política. Primeiramente, porque João Goulart ele era associado pelas elites brasileiras como um representante das ideias socialistas e que tinha como objetivo implantar o socialismo no Brasil. Isso vem de práticas ligadas ao varguismo, porque na época do Estado Novo já estava entrando em atividade política lá no Rio Grande do Sul, João Goulart, que tomou proeminência, pois na época da década de 50, quando Getúlio Vargas estava no governo democrático, João Goulart foi ministro da Economia, conferindo um aumento de 100% ao salário mínimo para os trabalhadores. Então, haviam vários elementos argumentativos para tentar colocar João Goulart dentro de uma imagem associada ao socialismo. Mas não era bem verdade. Então, veja bem, o processo de instabilidade política começou quando Jânio Quadros assume o poder, ele fica durante 7 meses e renuncia. Ao renunciar ao presidente, quem que tem que assumir? O vice-presidente. Só que isso provocou um grande medo, como eu comentei nas elites brasileiras, que o associavam ao socialismo e com medo que ele implantasse uma república socialista, tentaram burlar o sistema administrativo. Mas olha só as coincidências que reforçavam a ideia de comunista. Quando Jânio Quadros renunciou, onde estava João Goulart? Em visita diplomática à China comunista. Alguns meses antes, o presidente Jânio Quadros, ele tinha condecorado Che Guevara, o líder da Revolução Cubana, que acontecera 2 anos antes, em 1959, com a Medalha Cruzeiro do Sul, a maior honraria diplomática do Estado brasileiro. Então você tem um cara associado com Vargas, que deu aumento aos trabalhadores, que fazia visita diplomática à China, que participou da condecoração de Che Guevara. Meu Deus, esse cara é comunista. Então, para evitar que João Goulart tomasse posse, mudaram o sistema político brasileiro de presidencialista para parlamentarista. Então, nessa mudança do governo presidencialista para o parlamentarismo, tinha qual objetivo? No sistema parlamentarista, o presidente não governa. Ele se torna um representante legal do país, mas o governo, de fato, fica na mão do primeiro-ministro. E o primeiro-ministro, Tancredo Neves, que foi o articulador desse golpe. Então, durante 4 anos, Jânio Quadros ficou governando o Brasil como presidente, mas sem poderes. Ao final do mandato, ele vai fazer um plebiscito que a população brasileira vai decidir se quer presidencialismo ou parlamentarismo. Presidencialismo ganha. E, ao assumir, no último ano de mandato, ele começa já a campanha para tentar se reeleger e lança as reformas de base, que eram reformas estruturais muito profundas que atingiriam todos os elementos, as estruturas sociais brasileiras. Quais eram as reformas de base? Primeiramente, reforma agrária. Nós teríamos também uma reforma política com medidas como a concessão de voto aos analfabetos. Teríamos uma reforma tributária. O que seria a reforma tributária? Uma reorganização dos impostos. João Goulart tinha o objetivo de criar impostos classistas. Como assim? Dar isenção às classes populares mais pobres e aumentar os impostos sobre as grandes fortunas.
Essas reformas de base eram consideradas como medidas populistas, ou seja, medidas para tentar se aproximar carismaticamente da população, mas medidas que não necessariamente eram consideradas pela elite como importantes reformas estruturais. Essas reformas de João Goulart eram consideradas somente formas de manipulação dos trabalhadores. E isso levou a um aumento do conflito entre as elites e a população e os movimentos sociais. Várias manifestações se espalharam pelo Brasil, tanto em favor de João Goulart, como contra o governo João Goulart. Contra o governo João Goulart, podemos citar as manifestações por Deus, pela família e liberdade, que pregavam uma intervenção militar. E o que aconteceu em 31 de março de 1964, o governo João Goulart foi interrompido por um golpe aplicado pelo Exército. Então vamos lá, nas nossas alternativas. Os restos mortais do ex-presidente da República começaram a ser exumadas em São Borja, sua terra natal, no Rio Grande do Sul. Os exames fazem parte dos esforços da Comissão Nacional da Verdade para determinar se ele foi assassinado ou não. Existe uma polêmica que ele possa ter sido assassinado no Uruguai por uma política externa chamada Operação Condor, em que as ditaduras no sul da América do Sul, né, por exemplo, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, faziam um movimento articulado para eliminar a oposição. E, olha só, a respeito dessa conjuntura, o que é correto afirmar? Rompeu com a política varguista? Sem dúvida que não. Ele era a continuação da política varguista. Foi populista? Sim. E garantiu aproximação com a esquerda por meio de suas reformas de base? Sem dúvida nenhuma, a alternativa correta é a alternativa D, lembrando as reformas de base, tributária, reforma agrária e reforma política. O que haverá de errado com as outras alternativas? Teve seu governo fortalecido pelo parlamentarismo? O contrário. O parlamentarismo foi instituído para diminuir os poderes do presidente. Letra D. Representou integralmente os interesses das elites conservadoras? Não. As elites conservadoras eram a oposição ao governo João Goulart e pregavam a intervenção militar. E letra E. Iniciou as edições dos atos institucionais? Não. Os atos institucionais passaram a ser aplicados no Brasil a partir da ditadura militar. Então, ficaremos com a nossa alternativa correta, a alternativa B de bola.